11 Outubro. A luz caiu outra vez em uma manhã quente e enfumaçada, poucos dias depois da última ligação de Jacó, e dessa vez não voltou. Harper agora estava nas últimas latas da despensa dos fundos, aquelas cobertas de poeira que ela não se lembrava de ter comprado. A última vez em que saíra de casa fora um dia antes de encontrar a primeira listra na perna. Não se atrevia a sair. Talvez conseguisse se camuflar, já que não tinha marca nem no rosto nem nas mãos, mas seu coração apertava ao pensar que poderia trombar com alguém no mercadinho da esquina e acidentalmente condenar essa pessoa à morte. Uma parte dela se perguntou se poderia comer margarina. Outra parte sabia que sim, e que em breve iria fazê-lo. Ela havia guardado um pouco de cacau em pó, na esperança de conseguir deixar a margarina com gosto de pudim de chocolate. Não houve um só instante em que ela tenha pensado, eu vou embora. Não houve momento focado de decisão em que ela se deu conta de que em breve sua comida iria acabar e ela precisaria começar a correr riscos. Um dia, porém, ela tirou as roupas do varal estendido no deck de trás e começou a fazer uma pilha em cima da cama, ao lado de a mãe portátil. No início era só uma coleção de coisas que pretendia guardar. Algumas camisetas, uma calça jeans, seus moletons. Mas era também como uma pilha de coisas que poderia levar consigo caso estivesse carregando o carro para ir para outro lugar. Ao abrir a cômoda, acabou começando a pegar coisas em vez de guardá-las. Não havia destino nem plano, quase nenhum pensamento. A única coisa que a guiava era a vaga noção de que talvez fosse inteligente ter algumas coisas dentro de sua velha bolsa de lona, caso ela tivesse de sair da casa com pressa. Mais do que tudo, ela agiu no automático, seguindo sem mais intenção ou objetivo do que uma folha soprada por uma brisa outonal incansável. Estava com o rádio ligado, uma caixa de som portátil a pilha da Hello Kitty cor rosa-choque, e enquanto dobrava as roupas escutava a estação de rock clássico, na qual Tom Petty e Bob Seger proporcionavam o equivalente sonoro de um papel de parede. Em determinado momento, porém, sua consciência retornou ao momento presente, e ela percebeu que a música havia parado. O DJ agora recitava um monólogo que já durava algum tempo. Ela reconheceu a voz, um grave rouco e rascante que pertencia a um ex-apresentador idiota de programa matinal. Ou será que ele antes era apresentador de uma rádio de direita? Ela não se lembrava, e tampouco foi capaz de recordar seu nome verdadeiro. Quando ele se referia a si mesmo, coisa que fazia com frequência, dizia-se chamar Homem de Marlboro, por causa de todos os cigarros que tinha fumado até a guimba. Era assim que ele se referia às pessoas doentes com a escama do dragão, guimbas. Com certa autoridade insensível, sua voz ribombava dizendo que o ex-presidente agora era mais negro do que antes desde que morrera assado por causa da escama do dragão. Disse que, quando saísse do ar, iria para a rua com o bonde da cremação desentocar as guimbas de seus esconderijos e tocar fogo nelas. Sentada na cama, Harper o escutou com um fascínio mesclado de repulsa contar uma história sobre ter obrigado 3 meninas a tirarem a blusa para provar que não estavam com a escama do dragão nas peitiolas. Saudáveis peitiolas americanas, é por isso que estamos lutando, disse ele. Isso precisa fazer parte da Constituição. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e a peitinhos livres de germes. Aprendam. Meninas. Se aparecermos na sua porta, estejam prontas para cumprir seu dever patriótico e nos mostrar suas comissões de frente livres de vírus e amantes da liberdade. A aldraba da porta da frente bateu bem alto, e Harper se sobressaltou como se um bonde da cremação a estivesse derrubando com um chute. Ouvia gente gritar todos os dias e sirenes a cada hora. Não conseguia se lembrar da última vez em que alguém havia batido na porta. Desceu o corredor pisando macio e espiou pelo olho mágico. No degrau da frente estavam o tigre da Kellogg's e o Capitão América, ambos com sacolas de plástico amarfanhadas nas mãos. Atrás deles, no final do acesso de carros, um homem sentado de costas para casa fumava um cigarro, com fio de fumaça a subir acima da cabeça. Gostosuras e travessuras, disse uma voz abafada. Uma voz de menina. Gostosuras ou, começou Harper, então parou. Ainda não é Halloween. A gente está começando cedo. Aquilo a ofendeu. Algum idiota mandar os filhos irem de casa em casa no meio de uma peste. Tinha ideias rígidas sobre a criação de filhos, e comportamentos como aquele não correspondiam aos seus critérios. Aquilo irritou a babá inglesa que vivia dentro dela, e lhe deu vontade de espetar o adulto transgressor no olho com um guarda-chuva. Ela tirou o casaco quebra-vento do gancho atrás da porta e o vestiu para esconder o bonito desenho de escama do dragão impresso em seus braços. Abriu a porta, mas não tirou a correntinha, e espiou pela brecha de 10 centímetros. A menina tanto podia ter 18 anos quanto 13. Como seu rosto estava escondido por trás da máscara de Capitão América, era impossível dizer. Tinha a cabeça raspada, e se Harper não houvesse escutado sua voz a teria tomado por um menino. O irmão devia ter mais ou menos metade da sua idade. Os olhos que fitavam pelos buracos da máscara de tigre da Kellogg's eram muito claros, do mesmo verde pálido de uma garrafa de Coca-Cola vazia. Gostosuras e travessuras, repetiu o Capitão América. Um pingente de ouro no formato de um livro de capa dura pendia para fora da sua gola rolê comida por traças. Vocês não deveriam estar batendo nas portas dos outros para pedir balas. Ela olhou para trás deles na direção do homem que fumava seu cigarro no meio-fio, de costas para casa. Aquele ali é o seu pai. A gente não veio pedir gostosuras, disse o Capitão América. Veio te dar uma. E temos também travessuras. Você pode ganhar uma de cada. É por isso que é gostosuras e travessuras. A gente achou que isso iria alegrar as pessoas.
Mesmo assim, vocês não deveriam estar na rua. As pessoas estão doentes. Se alguém doente tocar alguém que não está doente, essa pessoa pode passar a coisa ruim que tem. Ela levantou a voz e gritou para trás das crianças. Ei, amigo! Estas crianças não deveriam estar na rua. Está rolando uma infecção. A gente está de luva, falou o Capitão América. E não vamos tocar em você. Ninguém vai pegar nada de ninguém. Eu juro. A higiene é nossa prioridade número 1. Não quer ver nossa gostosura? Ela cutucou o menino com o cotovelo. O tigre abriu a sacola. Lá dentro havia um frasco de vitaminas coloridas de gelatina. Harper viu que eram vitaminas para gestantes. Ergueu a cabeça com um movimento brusco e estudou uma das crianças, depois a outra. O que é isso? É tipo uma bala de gelatina, respondeu o Capitão América. Mas é para tomar só 2 por dia. Você está bem? Como assim se eu estou bem? Esperem aí um instante. Quem são vocês? Eu acho que quero falar com o seu pai. Ela ficou na ponta dos pés e berrou por cima das suas cabeças. Eu quero falar com você. O homem sentado no meio-fio não a olhou, apenas acenou com a mão num gesto sonolento e desinteressado. Ou talvez estivesse espantando a fumaça para longe do rosto. Ele soprou uma fieira de anéis de fumaça no ar da tarde. O Capitão América lançou um olhar casual por cima do ombro na direção do homem no meio-fio. Aquele não é o nosso pai. Nosso pai não está com a gente. Harper baixou os olhos. O menino continuava segurando a sacola aberta para ela poder inspecionar o que ele lhe oferecia. São vitaminas para gestantes. Como vocês sabem que eu estou grávida? Não está dando para ver. Esperem aí. Está? Ainda não, disse o Capitão América. Quem mandou vocês aqui? Quem disse para vocês me darem isso? Você não vai querer? Se não quiser, não precisa tomar. A questão não é se eu quero. Vocês são muito gentis e eu tomaria, sim, mas, então tome. O menino pendurou a sacola na maçaneta da porta e deu um passo para trás. Após alguns instantes, Harper estendeu a mão pela brecha e puxou a sacola para dentro. Agora uma travessura, disse a menina, e abriu sua sacola para Harper poder ver o que havia lá dentro. O tigre da Kellogg's não parecia ter nada a dizer. Não deu um pio sequer. Harper espiou dentro da segunda sacola. Viu um apito vai e vem embalado em plástico. Ele é bem alto, disse o Capitão América. Dá para ouvir daqui até o Wentworth by the Sea. Até um surdo ouviria. Toma. Não tem mais nada na sacola, falou Harper. Vocês não têm mais nenhuma travessura para distribuir. Esta é a nossa última parada. Pela primeira vez, Harper se perguntou se poderia estar sonhando. As crianças com as máscaras pareciam mais do que crianças. Parisium Symbolos. Quando a menina falava, era como se estivesse falando num código onírico secreto. Um psicólogo poderia ter passado horas tentando decifrar aquilo. E o menino? O menino ficou simplesmente parado olhando para ela. Nem piscar. Quando Harper falava, ele ficava encarando sua boca como se quisesse beijá-la. Ela sentiu uma breve, mas quase dolorosa pontada de esperança. Talvez tudo aquilo fosse um sonho. Talvez ela estivesse com uma gripe daquelas, ou algo pior do que uma gripe, e tudo o que havia acontecido nos 3 últimos meses fosse uma alucinação provocada pela doença. Aquele não era exatamente o tipo de sonho que a pessoa teria se estivesse ardendo em febre. Talvez ela estivesse só sonhando que Jacó a havia abandonado e que ela estava sozinha num mundo infectado, um mundo que se consumia em chamas, e que suas únicas visitas em muitas semanas eram 2 crianças mascaradas que falavam coisas dignas de mensagens de biscoitos da sorte. Vou ficar com o apito, pensou ela, e se eu soprar, se soprar com força, minha febre vai ceder e eu vou acordar na cama, coberta de suor, com Jacó encostando um pano molhado com água fria na minha testa. A menina pendurou sua sacola na maçaneta e deu um passo para trás. Harper pegou a sacola e apertou o plástico junto ao peito, produzindo um ruído de amassado. Tem certeza de que você está bem? Perguntou a menina. Está precisando de alguma coisa? Quer dizer, além da sua travessura e da sua gostosura, você não sai mais de casa. Como é que vocês sabem que eu não saio mais de casa? Há quanto tempo estão me vigiando? Não sei o que vocês estão tramando, mas eu não gosto de joguinhos. Não sem saber com quem estou jogando. Ela olhou por cima deles, tornou a ficar na ponta dos pés, e gritou para o homem sentado no meio-fio de costas para ela. Oh, amigão, eu não gosto de joguinhos. Você é legal, disse o Capitão América num tom seguro, assertivo. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Chamar? Repetiu Harper. Como é que eu vou chamar vocês? Eu nem sei quem vocês são. Tudo bem. A gente sabe quem você é, disse o Capitão América, e segurou o menino menor pelo ombro para fazê-lo se virar. Os dois desceram depressa o acesso de carros em direção à rua. Quando chegaram ao meio-fio, o homem ali sentado se levantou, e pela primeira vez Harper viu que ele não estava fumando um cigarro, estava apenas soltando fumaça. Soprou uma última lufada de vapor, que se desintegrou em uma centena de pequenas borboletas de fumaça. As borboletas se espalharam e saíram voando para longe, frenéticas, na manhã enevoada. Harper bateu a porta, removeu a correntinha com um puxão, escancarou a porta e deu 3 passos tropegos para dentro do quintal.
Gritou, com o coração a esmurrar as paredes do peito como se tivesse acabado de dar algumas voltas ao redor da casa correndo. O cara virou a cabeça e a olhou por cima do ombro, e ela viu que ele estava usando uma máscara da Hillary Clinton. Pela primeira vez, reparou que ele usava uma calça amarela levemente refletora, como as usadas pelos bombeiros. Ei, volta aqui! Berrou ela. O homem conduziu depressa as crianças para longe pela calçada até sumir atrás de uma cerca viva. O menino praticamente correu. Ainda segurando a sacola com o apito dentro, Harper atravessou a grama amarelada. Chegou à calçada e olhou em volta à procura deles, piscando por causa da névoa que pairava acima da rua o tempo todo. Nesse dia, estava mais grossa do que de costume, uma massa clara que aos poucos apagava a rua, impedindo-a de ver o final do quarteirão. A fumaça engolia casas, gramados, postes de telefonia, o próprio céu. Havia engolido também o homem e seus filhos. Harper olhou na direção em que eles tinham sumido e sentiu os olhos lacrimejarem. Quando voltou para casa, tornou a passar a correntinha na porta. Se uma patrulha de quarentena aparecesse, aquela correntinha poderia lhe garantir tempo suficiente para descer até o porão, sair pela porta dos fundos e entrar na mata. Com sua bolsa de lona. E seu apito vai e vem. Estava girando o apito nas mãos, pensando qual seria a altura do silvo, quando percebeu que a casa tinha ficado totalmente silenciosa. Nenhuma música, nenhum homem de Marlboro. Em algum momento dos últimos minutos, as pilhas da sua caixa de som da Hello Kitty haviam acabado. Assim como seus visitantes mascarados, o século XXI fugira dela de repente, sem pedir licença, deixando-a mais uma vez em completa solidão. Travessura e gostosura, pensou ela. 12. Quando seu celular já estava quase sem bateria, ela soube que havia chegado a hora de fazer a ligação que vinha adiando, que se esperasse mais um dia talvez não conseguisse dar o telefonema. Tomou uma taça de vinho para relaxar e ligou para o irmão. Sua cunhada Lindy atendeu. Aos 20 e poucos anos, Lindy havia transformado seu costume de dar para todos os baixistas de bandas de rock de segunda linha no emprego em um estúdio em Woodstock, que era o que fazia ao conhecer Connor. Ele tocava baixo numa banda de metal progressivo chamada Umbria Cable, Indestrutíveis. Só que eles não tinham sido indestrutíveis. Connor acabou com uma careca do tamanho de um pires de xícara de chá e um emprego de instalador de jacuzzis. Lindy virou instrutora numa academia de ginástica de luxo, onde ensinava pole dancing aeróbico para donas de casa, um trabalho que comparava a treinar morsas. Dá vontade de jogar sardinhas para elas só por girarem num círculo completo sem cair. Pouco depois de ouvir isso, Harper não renovou mais seu plano na academia. Não conseguia parar de se preocupar com o que os instrutores podiam estar falando dela. Oi, Lindy. Tudo bem? Perguntou ela. Sei lá. Eu tenho um filho de 3 anos. Estou cansada demais para pensar se está tudo bem ou não. Me pergunta de novo daqui a 20 anos, se até lá algum de nós ainda estiver por aqui. Você deve estar querendo falar com o Con. Ela baixou o telefone e deu um grito. Con. Sua irmã. Connor atendeu. Fala, irmã. O que você manda? Tenho uma notícia importante, disse ela. É sobre o monge. O monge de Londres. Não. Que monge? Aquele em que atiraram quando ele tentou entrar na BBC. Você não ficou sabendo sobre o monge? Ele e mais 3. Estavam todos doentes. Doentes havia um tempão. O tal monge estava andando por aí com essa porcaria desde fevereiro. Acham que ele pode ter infectado milhares de pessoas. Acham que ele queria infectar o pessoal da redação por questões políticas. Um terrorismo pela doença. Filho da puta maluco. Ele estava radiante quando foi abatido. Não é uma doença, você sabe. Não no sentido tradicional. Não é um germe. É um esporo. Aham. Eles conversaram com os seguidores dele depois de juntar todo mundo. O monge andava dizendo que era possível aprender a controlar a infecção e a não infectar os outros. Que eles podiam ir para casa, viver no meio de gente normal. E que se eles infectassem alguém que amassem, bom, poderiam simplesmente ensinar a essas pessoas a não adoecerem também. O cérebro dele devia estar tomado pela doença. Você teve uns pacientes assim lá no hospital, não teve? Uns malucos com o cérebro lotado de esporo. O esporo contamina o cérebro, mas não sei se é por isso que algumas pessoas ficam loucas depois de infectadas. Ouvir que você pode explodir em chamas sem mais nem menos exerce uma forte pressão mental sobre as pessoas. Talvez a verdadeira surpresa seja alguém continuar são. Ela pensou que muito em breve descobriria se a escama tinha algum efeito no estado mental da pessoa. Devia estar começando a revestir seu cérebro naquele exato instante. Alguma novidade. Fora o monge terrorista? Indigo Connor. Estou grávida, disse ela. Você está, disse ele. I'm Udius. Harpo. Ai, meu Deus. Lindy. Lindy. A Harpo e o Jake estão grávidos. Ao fundo, Harper ouviu Lindy dizer, grávida, num tom neutro, sem qualquer entonação comemorativa. Sua cunhada então disse alguma outra coisa, num tom mais baixo. Parecia uma pergunta. Harpo. Falou Connor. Ele estava tentando soar alegre, mas Harper pôde ouvir a tensão em sua voz, e soube que Lindy estava sendo desagradável de algum jeito. Estou super feliz por vocês. A gente nem sabia que vocês estavam tentando. A gente achou que...
Ao fundo, mas de modo perfeitamente audível, Lindy falou: a gente achou que você seria doida de engravidar no meio de uma peste, depois de passar meses em contato constante com pessoas infectadas. Mamãe e papai já sabem? Perguntou Connor com uma voz sem graça. Então, antes de ela conseguir responder, arrematou. Hooray! Ela ouviu pressionar o telefone contra o peito para abafá-lo, algo que já ouvira fazer dezenas de vezes. Esperou que voltasse a ligação. Ele por fim o fez. Oi, falou, ofegante como se houvesse acabado de subir correndo um lance de escada. Talvez tivesse subido correndo até o andar de cima para se afastar de Lindy. Onde a gente estava mesmo. Estou feliz por você. Já sabe o sexo? É cedo demais para isso. Ela inspirou fundo antes de falar. O que você acharia se eu fosse visitar vocês por um tempo? Eu acho que tentaria te convencer a não vir. Você não iria querer pegar a estrada do jeito que as coisas estão agora. Não dá para rodar nem 50 quilômetros sem esbarrar num bloqueio, e isso nem é o pior que tem por aí. Se alguma coisa acontecesse com você, eu jamais iria me perdoar. Mas se eu conseguisse ir, hipoteticamente falando, o que aconteceria se eu aparecesse na sua porta amanhã? Eu começaria te dando um abraço, e depois a gente ia ver. Jacó concorda com esse plano. Ele conhece um cara que tem um jatinho particular ou algo assim. Deixa eu falar com ele, quero dar os parabéns. Não tenho como fazer isso. A gente não está mais morando junto. Como assim, não está mais? O que aconteceu? Perguntou Connor. Passou alguns instantes calado. Então tornou a falar. Ai, meu Deus. Ele está doente, né? É por isso que você quer vir para cá. Meu Deus, eu sabia que você estava agindo de um jeito esquisito, mas pensei que, bom, você está grávida, tem esse direito. Eu não sei se ele está doente, disse ela baixinho. Mas eu sim. A notícia ruim é essa, Connor. Fiquei doente faz 6 semanas. Se eu aparecesse na sua porta, a última coisa que você ia querer fazer seria me dar um abraço. Como assim? A voz dele saiu baixa e assustada. Como? Não sei. E tomei cuidado. Não tem como ter sido no hospital. Eles nos obrigavam a usar borracha da cabeça aos pés. Mais uma vez, ela se espantou com a calma que sentia ao encarar de frente o fato de estar doente. Connor. O útero não é um bom hospedeiro para o esporo. Existe uma chance grande de o bebê nascer saudável. Hooray. Para. Sério. Ai, meu Deus. Ele parecia estar tentando não chorar. Você é só uma menina. Porque teve que ir trabalhar naquele hospital. Porque teve que ir para lá. Porra. Eles precisavam de enfermeiros. E é isso que eu sou, enfermeira. Connor. Eu posso viver meses com esta coisa. Meses. Tempo suficiente para ter o bebê por cesariana. Quero que você e a Lindy fiquem com ele quando eu não estiver mais aqui. Pensar em Lindy como mãe do seu bebê ainda não nascido era difícil, mas ela se forçou a não pensar no assunto. Pelo menos Connor seria um bom pai, amoroso, paciente, engraçado e um pouco careta. E seu filho teria a mãe portátil para os momentos difíceis. Harper. Eu sinto muito. A voz dele saiu forçada, quase um sussurro. Não é justo. Você é sempre tão boa com todo mundo. Não é justo mesmo. Shoo, Connor. Este bebê vai precisar de você. E eu vou precisar de você. Não. Quero dizer, não seria melhor você ir para um hospital? Não tem como. Não sei como estão as coisas aí em Nova York, mas aqui em New Hampshire eles estão mandando os doentes para um campo de quarentena em Concord. Lá não é um bom lugar. Não tem tratamento médico nenhum. Mesmo se o bebê sobreviver, eu não sei o que vão fazer com ele. Para onde vão mandar meu filho? Connor, eu quero que o bebê fique com você. Com você e com a Lindy. O simples fato de pronunciar o nome de Lindy era penoso. Além do mais, quando as pessoas contaminadas com o esporo se juntam, elas às vezes incendeiam umas às outras. A gente agora sabe isso. Deu para ver lá no hospital. Ir para um campo abarrotado de outras pessoas com este troço é uma sentença de morte. Para mim, e provavelmente para o bebê também. Mas e o nosso bebê, Harper? Perguntou Lindy com uma voz que soou aguda e alta no seu ouvido. Ela havia pego a extensão. Eu lamento muito. Porra, lamento tanto que fico até enjoada. Não consigo nem imaginar pelo que você está passando. Mas Harper, a gente tem um filho de 3 anos. E você quer que a gente te esconda? Quer que a gente te receba e corra o risco de você passar essa infecção para o nosso filho? Para a gente? Eu poderia ficar na sua garagem, sussurrou Harper, mas duvidou que Lindy a tivesse escutado. Mesmo que você não passe para a gente, e se alguém descobrir, o que vai acontecer com o Connor? E comigo? Harper, tem pessoas sendo presas. A gente deve estar violando 6 leis federais só por falar nesse assunto, disse Lindy. Lindy, desliga o telefone, falou Connor. Deixa eu falar com a minha irmã. Eu não vou desligar o telefone. Você não vai tomar essa decisão sem mim. Eu não vou deixar ela te convencer a arriscar a vida de nós 3. Por acaso quer ver seu filhinho morrer queimado? Não. Isso não está acontecendo. Lindy. Esta conversa é particular, disse Connor. Na verdade, foi um choramingo. Esse assunto é entre mim e a Harp.
Quando se trata de decisões que podem afetar a segurança do nosso filho, a questão deixa de ser um assunto particular e passa a ser um assunto da Lindy, retrucou ela. Eu arriscaria a vida por vocês dois, mas não vou arriscar a vida do meu filho, e não é certo me pedir para fazer isso. Ser herói deixa de ser uma opção quando se tem um filho pequeno. Eu sei disso, e Harper, você também sabe. Se não sabia antes de engravidar, sabe agora. Você quer que o seu filho fique bem. Eu entendo, porque sinto a mesma coisa em relação ao meu. Eu sinto muito, Harper. De verdade. Mas você fez as suas escolhas. A gente precisa fazer as nossas. Não são escolhas heroicas, mas vão manter nosso menininho vivo até tudo isso passar. Lindy, suplicou Connor, mas Harper não foi capaz de adivinhar o que ele estava suplicando. Porque Lindy era uma pessoa ruim, muito ruim, que gostava de ser mãe porque isso lhe proporcionava um filho e um marido para intimidar. Tudo nela era horrível, do nariz pontudo aos peitos também pontudos e a voz aguda, esganiçada. Mas ela estava certa. Harper agora era uma arma carregada, e ninguém deixava uma arma carregada num lugar onde uma criança pudesse achar. Passou pela cabeça dela, não pela primeira vez, a ideia de que escolher tentar viver era, sob certos aspectos, um ato monstruoso, um ato de tremendo egoísmo e possivelmente homicida. Sua morte agora era uma certeza, e ela sentia que tudo dependia de não levar mais ninguém consigo, de não colocar ninguém em risco. Só que alguém já está em risco. O bebê está em risco. Harper fechou os olhos. 2 velas estavam acesas sobre a mesa de centro, e através das pálpebras ela pôde aprender debilmente a sua luz, uma claridade mortiça avermelhada. Connor falou. Lindy tem razão. Eu não estava pensando direito. Estou com medo, só isso. É claro que você está com medo, falou Lindy. Ah, Harper, é claro que está. Foi errado pedir isso. Eu passei tempo demais batendo cabeça aqui sozinha. O Jacó foi embora mês passado para não ser contaminado também. Quando a pessoa fica muito tempo sozinha, é capaz de se convencer de umas ideias bem ruins. Você deveria ligar para o seu pai, disse Lindy. Contar a ele o que está acontecendo. O quê? Exclamou Connor. Meu Deus, o papai não pode ficar sabendo. Ele vai morrer. Lindy, ele infartou ano passado. Quer que ele infarte outra vez? Ele é um homem inteligente. Talvez tenha algumas ideias. Além do mais, seus pais têm o direito de saber. É a Harper quem deveria explicar para eles a situação em que colocou todos nós. Connor agora estava gaguejando. Se o coração dele não parar com a notícia, vai se partir. Lindy. Lindy. Talvez você tenha razão, Lindy, falou Harper. Você é a mais prática de todos nós. Eu talvez tenha que ligar para mamãe e papai em algum momento. Mas hoje não. Meu telefone está só com 3% de bateria, e não quero dar a má notícia a eles para logo em seguida a ligação cair. Quero que vocês me prometam que vão deixar eu contar. Não quero que fiquem sabendo por vocês e depois não consigam entrar em contato comigo. Além do mais, como você disse, eu mesma criei esta situação, sou eu quem tenho de assumir a responsabilidade. Harper não tinha a menor intenção de ligar para os pais e dizer que estaria morta dali a 1 ano. Não havia o menor sentido. Seus pais tinham quase 70 anos e estavam naufragados na sala de espera de Deus, mais conhecida como o estado da Flórida. Não poderiam ajudá-la de lá, nem poderiam ir até ela. Tudo o que poderiam fazer era começar a lamentar sua morte antecipadamente, e Harper não via sentido nisso. Nada era capaz de amolecer Lindy mais depressa do que alguém lhe dizer que ela estava certa. Porém, e quando ela tornou a falar, sua voz havia adquirido uma espécie de calma suave. É claro que eu vou deixar você contar. Fala com eles quando puder, quando for a sua hora. Se eles precisarem de alguém para conversar, a gente vai fazer o que puder para reconfortar os dois daqui. Então arrematou, num tom agitado e distraído. Quem sabe isso seja a coisa que finalmente vai aproximar sua mãe e eu. Havia um lado bom, pensou Harper. Talvez ela fosse morrer queimada, mas pelo menos isso daria a Lindy uma chance de se aproximar da sogra. Lindy? Connor? Minha bateria vai cair, e não sei quando vou conseguir ligar de novo. Estou sem luz em casa há dias. Posso dar boa noite para o Connor Jr.? Já deve estar quase na hora de ele dormir. Ah, Harper, disse Connor. Sei lá. É claro que ela pode dar boa noite para ele, falou Lindy, agora do lado de Harper. Você não vai dizer para o moleque que está doente, vai? É claro que ela não vai dizer, falou Lindy. Eu também não acho que você deva contar para ele sobre o bebê. Não quero que ele fique pensando que vai ter um. Caramba, Harper, como isso é difícil. Seu irmão parecia estar tentando não chorar. Queria te dar um abraço. Irmã, eu te amo, disse ela, porque apesar do que Jacó pensava sobre essas 3 palavras, para Harper elas ainda tinham importância. Eram a coisa mais próxima de palavras mágicas que ela conhecia, possuíam poderes que faltavam a outras. Vou passar para o Júnior, disse Lindy com uma voz suave, sussurrada, como se estivesse falando dentro de uma igreja. Ouviu-se um impacto de plástico quando ela pousou o fone. Não fica brava. Não detesta a gente, Harper, disse o seu irmão. Ele também falava num sussurro, com a voz esganiçada por causa da tristeza. Eu jamais faria isso, disse-lhe ela. Vocês precisam cuidar um do outro. O que a Lindy falou está certíssimo.
Vocês estão fazendo a coisa certa. Ai, Harp, disse Connor. Ele inspirou profundamente, uma inspiração úmida, engasgada. Lá vem o moleque, falou. Seguiram-se alguns instantes de silêncio enquanto ele passava o telefone. Talvez por causa do silêncio, Harper detectou um barulho na rua, o áspero chacoalhar de cascalho e as pancadas de um grande caminhão passando lá fora. Andava desacostumada a ouvir tráfego depois de escurecer. Havia um toque de recolher em vigor. Oi, Harper, disse Connor Jr., trazendo os pensamentos dela de volta ao mundo do outro lado da linha. Oi, Connor Jr., o papai está chorando. Ele disse que bateu com a cabeça em alguma coisa. Você tem que dar um beijo nele para melhorar. Tá bom. Você está chorando? Por que está chorando também? Bateu com a sua cabeça? É, todo mundo está batendo com a cabeça. Hoje é uma noite daquelas. Ouviu-se uma pancada. Acabei de bater com a minha cabeça, exclamou Connor Jr. Não faz isso, falou Harper. De uma forma distraída, semiconsciente, ela percebeu que o grande caminhão que ouvirá antes continuava lá fora na rua, ainda roncando. Ouviu-se outra pancada. Bati com a cabeça outra vez, disse Connor Jr. todo contente. Todo mundo bateu com a cabeça. Chega, disse Harper. Assim você vai ficar com dor de cabeça. Eu já fiquei com dor de cabeça, anunciou ele, com grande alegria. Ela beijou o telefone com um barulho úmido e alto. Eu dei um beijo no telefone. Você sentiu? Aham, senti. Obrigado. Já está melhor. Que bom, disse ela. A aldraba da porta soou. Harper se levantou do sofá, tão sobressaltada quanto se houvesse escutado um tiro na rua. Você bateu com a cabeça outra vez? Perguntou Connor Jr. Ouvi você bater com força. Harper deu um passo em direção ao hall de entrada. Pensou que estava andando na direção errada. Deveria estar indo para o quarto pegar a bolsa. Não conseguiu pensar numa só pessoa que pudesse estar na porta àquela hora da noite e que ela fosse querer ver. Você também quer um beijo para ficar boa? Perguntou Connor Jr., claro. Um beijo para ficar boa e um beijo de boa noite, respondeu ela. Escutou um ruído molhado. E então, numa voz suave e quase tímida, Connor Jr. falou, pronto. Assim deve melhorar. Melhorou. Sim. Preciso ir agora. Tenho que escovar os dentes. Depois vou ouvir minha história. Vai lá ouvir sua história, disse ela. Boa noite, Connor Jr. No hall, ela ouviu um som que não reconheceu, um clique-claque chacoalhante e arranhado. Backsordo. Esperou Connor Jr. retribuir seu boa noite, mas ele não fez, e por fim lhe ocorreu que havia algo diferente no silêncio do outro lado da linha. Quando ela abaixou o celular, descobriu que estava desligado. O que restava de bateria havia acabado. O aparelho agora não passava de um peso de papel. O clique-claque-tum arrastado tornou a soar. Harper entrou no hall, mas parou, a 2 metros da porta, e ficou escutando o silêncio. Oi. Falou. A porta se abriu 10 centímetros antes de a correntinha travar com outro baque alto e chacoalhante. Jacó olhou para o hall pela brecha. Harper, disse ele. Ei, deixa eu entrar? Quero conversar. 13. Ela ficou parada logo depois da entrada do escritório, olhando para o hall, para o pedaço de Jacó que conseguia ver pela brecha entre a porta e o batente. Seu rosto comprido, de olhos encovados, estava coberto por uma barba de 4 dias. Eles haviam conversado, como as pessoas costumam conversar, sobre quem interpretaria o seu papel na versão cinematográfica de suas vidas. Por que motivo alguém iria querer fazer um filme sobre uma enfermeira do ensino fundamental e um cara que atendia o telefone no departamento de obras municipais eram outros 500. Para o papel dele, Harper havia pensado em Jason Patric, ou quem sabe em Johnny Depp jovem, alguém moreno e magro, com aspecto de quem consegue plantar bananeira e que talvez de vez em quando escrevesse poesia. No momento ele parecia Jason Patric ou Johnny Depp num filme sobre o vício em heroína. Tinha o rosto molhado de suor, e seus olhos irradiavam um brilho febril. No caso de Harper, a escolha do elenco tinha sido mais fácil. Julie Andrews, claro, Julie Andrews aos 28 anos, não porque as duas se parecessem, mas porque Harper não consideraria nenhuma outra atriz para o papel. Se eles não conseguissem Julie Andrews aos 28 anos, simplesmente teriam de cancelar o filme. Jacó não tinha vindo de bicicleta. Atrás dele, ligado junto ao meio-fio, estava um dos caminhões municipais, um Freightliner cor de laranja de 2,5 toneladas com um imenso limpa-neve na frente, gasto e enegrecido de tanto uso. Eles haviam mantido os limpa-neves funcionando dia e noite para retirar os destroços das estradas. Havia sempre um carro pegando fogo em algum lugar que precisava ser removido. Ela começou a caminhar pelo corredor, abraçando o próprio corpo. O ar que entrava pela brecha da porta estava frio e recendia outono, aquele aroma doce mesclado de especiarias composto de maçãs, folhas outonais esmagadas e fumaça distante. Sempre a fumaca. Você deveria ter ligado, disse ela. Eu ia deitar daqui a pouco. Provavelmente não teria ouvido você. Eu teria arrumado um jeito de entrar. Teria quebrado uma janela com um chute. Que bom que não quebrou. O boiler está sem óleo. Já é difícil manter esta casa aquecida sem janelas quebradas. Está ficando frio aí fora. Nem fala. Não quer me deixar entrar? Ela não fazia muita questão de responder a essa pergunta, nem sequer para si mesma. Harper desejou que ele tivesse vindo durante o dia.
Podia-se imaginar muito bem soltando a correntinha para ele numa tarde clara e ensolarada. Mas com a escuridão atrás dele e o frio de outubro entrando pela fresta entre a porta e o batente, era impossível não pensar na última vez em que os dois haviam conversado, e no modo como ele fizera sua volta para casa soar como uma ameaça. Ela soltou o ar com força e perguntou: "Está tudo bem?" "Tudo melhor. Bem melhor, Arp. Desculpa ter apavorado você." Ele lhe lançou um olhar de cachorro arrependido por baixo dos cílios compridos, quase femininos. "E o esporo? Você estava com medo de ter se infectado. Achou alguma outra marca no seu corpo?" "Não. Nenhuma." Paniqué. Certi. "Não tenho desculpa. Eu estou bem, tirando um caso incurável de vergonha. É você quem está com a escama do dragão, mas sou eu quem ajo feito um. Ele olhou para o outro lado, novamente na direção do seu Frei Gotliner, então tornou a falar. Que merda. "Acha melhor eu ir embora? Voltar amanhã? Eu só queria conversar sobre as coisas. Fui tomado no meio da noite por um súbito desejo de convencer minha mulher de que eu não sou um babaca histérico. Eu também quero conversar. Acho que a gente precisa." Né? Disse ele. "Sobre o bebê? Se a gente vai fazer mesmo isso, se vai ter essa criança, vamos precisar de um plano. O mês de março ainda está muito longe. Mas você não quer soltar esse revólver. Eu estou com frio." "Peraí", falou ela. Fechou a porta com um empurrão e levou a mão à correntinha. Fez a correntinha deslizar pela fenda até o buraco, mas então parou e pensou no que ele acabará de dizer. Pensou que tinha entendido errado. Seus ouvidos haviam lhe pregado uma peça. "Jacó", falou, segurando a correntinha no lugar. "Você disse alguma coisa sobre um revólver." "O quê?" Não. Eu não quer me deixar entrar? Estou congelando minha bunda magra aqui fora." Ela espiou pelo olho mágico. Ele estava parado bem perto da porta, de modo que ela só conseguia ver sua orelha direita e parte de seu rosto. "Jacó", falou, "você está me deixando meio com medo. Pode me mostrar suas mãos?" "Tá bom. Agora eu acho que é você quem está paranoica, mas tudo bem." Oh. "Aqui estão minhas mãos." Ele recuou um passo para longe da porta e estendeu as mãos para os lados. Seu pé esquerdo se ergueu e chutou a porta. A Carentanha Arabentu. A porta bateu na cara de Harper e a fez cambalear para trás e cair no chão. A mão direita de Jacó levantou o revólver, um revólver pequeno que ele puxou de um dos bolsos fundos da calça de esporte. Não o apontou para ela. Entrou pela porta e a fechou atrás de si com o cotovelo. "Eu quero que as coisas corram bem", falou. Levantou a mão livre com a palma para cima, num gesto tranquilizador. Harper ficou de quatro no chão e começou a engatinhar para longe enquanto tentava se levantar. "Para", falou ele. Ela não parou. Pensou que conseguiria virar a quina e entrar na cozinha, descer a escada até o porão e sair pela porta dos fundos. Quando se levantou, porém, ele chutou sua perna esquerda por trás, atrás do joelho, e ela tornou a cair. "Princesa, para", disse ele. "Não faz assim." Ela rolou de lado. Em pé acima dela, com o revólver na mão, Jacó a fitava com um olhar perplexo. "Para", repetiu ele. "Eu não quero que seja desse jeito. Quero que as coisas sejam como a gente conversou. Quero que tudo corra bem." Ela começou a engatinhar outra vez. Quando ele deu um passo na sua direção, agarrou-se à mesa de apoio, aquela sobre a qual ficava a luminária de madeira de demolição, e virou a mesa para tentar atirá-la nele. Ele a arremessou de lado com um tapa e mal olhou para a mesa, com os olhos cravados nela. "Por favor", falou. "Eu não quero machucar você. Pensar nisso me deixa enjoado." Ele estendeu a mão esquerda para ajudá-la a se levantar. Quando ela não segurou sua mão, ele se abaixou, segurou-a pelo braço e a puxou até deixá-la de pé. Ela se debateu para se soltar, mas ele a puxou para fazê-la perder o equilíbrio e ela caiu por cima dele. Ele então a envolveu num abraço e a segurou contra si. "Por favor", falou, balançando-se junto com ela para frente e para trás. Por favor. "Eu sei que você está com medo. Eu também estou. A gente tem o direito de estar com medo. Estamos os dois com esse troço e vamos morrer." O revólver estava ali, encostado na base das costas dela. Sua blusa estava levantada, e ela podia sentir o metal frio na coluna. "Quero que seja como a gente conversou. Quero que tudo corra bem. Quero que seja fácil. Não quero ir embora desesperado, com medo e chorando, e também não quero que você morra assim. Eu amo você demais para isso. Não toca em mim", disse ela. "A gente não sabe se você está doente. Eu não quero te passar. Eu sei que estou doente. Sei que vou morrer. Nós dois vamos. É só uma questão de como." Ele a soltou um pouco. Então começou a beijá-la, suavemente, devotamente. Beijou seus cabelos. Beijou sua testa. Quando ela fechou os olhos, beijou suas pálpebras, uma, depois a outra, e ela estremeceu. "Você não deveria me beijar", sussurrou. "Como é que eu não vou te beijar? Beijar você foi a coisa mais doce que já me aconteceu." Ela abriu os olhos e o encarou. Jacob. "Estou sentindo que você está quente, mas não estou vendo marca nenhuma em você. Como pode ter certeza de que se infectou?" Ele balançou a cabeça. "Meu quadril. Começou ontem, e está piorando cada vez mais.
Meu quadril inteiro está pegando fogo. Jacó a segurava de leve pela cintura com o braço direito e o revólver roçava na sua coluna. Ele ergueu a outra mão e correu os nós dos dedos por sua bochecha num gesto suave de quem alisa. Ela estremeceu, impotente. Vamos sentar. Vamos fazer como a gente conversou. Vamos fazer direitinho, do jeitinho que nós dois queríamos. 14. Ele a guiou até o escritório onde, 6 meses antes, os dois haviam se sentado juntos para beber vinho branco e ver na TV as pessoas pularem do alto do Space Needle. Segurava o braço dela como se estivesse se preparando para deslocá-lo, para arrancá-lo de seu corpo do mesmo jeito que alguém poderia arrancar a coxa de um frango assado. Então pareceu perceber que estava machucando, soltou e correu a palma da mão por seu bíceps de um jeito delicado, quase terno. As sombras no escritório se moviam para lá e para cá à luz vermelha das velas. Vamos sentar, disse a sombra ao lado dela, uma entre muitas. Vamos conversar. Jacó afundou na sua cadeira preferida, o grande ovo de Jacó, uma cadeira de vime com estrutura em formato de ovo e um buraco na lateral com uma almofada dentro. Ele era um homem pequeno, e conseguia cruzar as pernas feito um Buda e mesmo assim caber inteiro dentro da lágrima de vime. Pôs o revólver no colo. Ela se sentou na borda da mesa de centro, de frente para ele. Quero olhar seu quadril. Quero ver a marca. Você quer me dizer que eu não estou infectado, mas eu sei que estou. Me mostra o seu quadril. Ele parou por um instante, em seguida estendeu uma das pernas para fora do ovo e rolou um pouco de lado. Abaixou o elástico da calça esportiva para lhe mostrar o côncavo do quadril direito, agora uma ferida toda ensanguentada e arranhada. A carne tinha um tom preto amarelado por baixo de uma grade de arranhões profundos. Ver aquilo a deixou consternada. Ai, Jacob. O que foi que você fez? Eu disse que se encontrasse alguma marca em você era para deixar ela em paz. Não aguento olhar para isso. Não aguento ter isso em mim. Não sei como você suporta. Eu fico meio louco. Tentei raspar fora com uma gilete. Ele produziu um ruído sufocado e rascante que não chegava a poder ser considerado uma risada. Harper estreitou os olhos para examinar a ferida. A marca se calcifica e forma partículas brilhantes. Não estou vendo nenhuma partícula. Está amarelo. Na borda toda. Isso é um hematoma. É só um hematoma. Jacó, essa é a única marca que tem em você? Na parte interna do joelho. E num dos cotovelos. Não me pede para ver. Eu não vim aqui para fazer um exame médico. Ele se virou para se sentar direito e deixou o elástico da calça esportiva voltar ao lugar com um estalo. São todas assim? Eu raspei as outras do mesmo jeito. Fique hysterical. Estou com vergonha agora, mas é verdade. Eu não acho que isso seja a escama do dragão. Já vi muito a marca. Deveria saber. E Jacó, você está fora de casa há 6 semanas. Quase 7. Se ainda não manifestou a doença, isso provavelmente significa que você vai dizer qualquer coisa para impedir o que vai acontecer agora. Eu sabia que tentaria me dizer que eu não estou doente. Poderia ter escrito um roteiro de toda esta nossa conversa. Você acha que eu não sei qual a sensação de uma queimadura? Está doendo o tempo todo. Isso está infeccionado, Jacó, mas não com o trichofiton. Está infeccionado porque você se feriu e o machucado não foi tratado nem protegido com um curativo. Jacob, por favor. Você está saudável. Precisa ir embora daqui. Precisa ir embora agora mesmo. Para de negociar e para de mentir. Eu não quero odiar você agora, mas toda vez que você me diz outra mentira para tentar se salvar, minha única vontade é calar sua boca. Quando foi a última vez em que você comeu? Não sei como você consegue sequer falar em comida. Talvez eu devesse acabar com isso agora mesmo. Está tudo horrível. Não está como a gente conversou. A gente conversou que iria transar, pôr uma música e ler nossos poemas preferidos um para o outro. Conversou que faria tudo direito, uma festinha a 2. Mas você está com medo, e se eu não estivesse com este revólver na mão, sairia correndo. Sairia correndo e me deixaria morrer sozinho. Sem um pingo de culpa pelo que fez comigo. Por ter me contaminado. Acho que é esse o verdadeiro motivo pelo qual você fica me dizendo que eu estou bem. Não está só mentindo para mim. Está mentindo para si mesma. Você não consegue encarar a realidade. Do que você fez. A voz dele estava serena, sem o menor traço da histeria que ela havia escutado falando com ele ao telefone. Seu olhar também estava sereno. Ele a observava com o tipo de calma vidrada que Harper associava aos doentes mentais, gente que se sentava em bancos de parque e ficava conversando alegremente com amigos invisíveis. Aquela calma que ele agora exibia não a surpreendia de todo. O terror era um fogo que encurralava você no último andar de um prédio em chamas. O único jeito de escapar era pulando. Ele vinha se preparando para esse último salto havia semanas. Ela ouvirá isso na sua voz toda vez que os dois tinham falado ao telefone, mesmo que não houvesse reconhecido na ocasião. Ele finalmente tinha tomado sua decisão, e esta lhe trouxera a paz que ele buscava. Estava pronto para pular da janela. Só queria estar segurando a mão dela durante a queda. O que a deixou surpresa foi a própria calma. Perguntou-se o porquê daquilo.
Nos dias antes de a terra começar a arder, todo dia de manhã ela levava a ansiedade consigo para o trabalho, e toda noite a trazia de volta para casa. Uma companheira sem nome e sem consideração, que tinha o hábito de cutucá-la nas costelas sempre que ela estava tentando relaxar. Mas naquela época, na verdade, não havia motivo algum para a ansiedade. Sua cabeça girava de pensar que não teria dinheiro para pagar o empréstimo universitário, ao ter outro bate-boca com o vizinho por causa da mania do cachorro dele de rasgar o saco de lixo e espalhar sujeira por todo o seu gramado. E agora estava carregando um bebê na barriga, a doença se espalhava por sua pele, e Jacó tinha ficado maluco e estava sentado ali com um revólver na mão olhando para ela. E tudo que havia era aquela prontidão tranquila, que ela irracionalmente acreditou ter estado à sua espera a vida inteira. No fim das contas, eu consegui ser a pessoa que sempre quis ser, pensou. Isso é mesmo tão terrível assim? Indigo. É mesmo tão terrível assim eu querer acreditar que você não está doente. Eu queria que você e o bebê sobrevivessem. Queria isso mais do que jamais quis qualquer outra coisa, Jake. Algo pareceu se apagar nos olhos dele. Seus ombros arriaram. Bom, foi burrice. Ninguém vai sobreviver. O mundo inteiro virou fumaça. Quando isso tudo acabar, o planeta inteiro vai estar calcinado. Todo mundo vai morrer. Esta é a última geração. Acho que a gente sempre soube isso. Mesmo antes da escama do dragão. A gente sabia que ia sufocar com nossa própria poluição e que ia faltar comida, ar e todo o resto. Ele não conseguia resistir a passar um sermão nela, nem mesmo nos últimos minutos de sua vida, e ocorreu-lhe então que fazia anos que ela já não era apaixonada por Jacó. Ele era um caga-regra chato. A esse pensamento seguiu-se outro, surpreendente, que ela ainda não estava de todo preparada para processar, que ela não fora trabalhar no hospital na esperança de ser Madre Teresa, por mais que ele dissesse isso. Fora trabalhar lá porque não tinha mais interesse pela própria vida. Jamais sentirá que estivesse pondo em risco nada de grande valor. A isso se seguiu um leve tremor de raiva que ela sentiu como uma ardência quente em sua escama do dragão. Fora Jacó quem fizera aquilo com ela, quem cravara sua seringa filosófica na sua vida e tentará sugar dela toda a simples felicidade. Em certo sentido, ele vinha tentando matá-la havia muitos anos. Sentiu que estava ficando pronta. Sequer sabia pronta para quê. Estava reunindo coragem para algum ato que ainda não estava claro para ela, mas que sentia estar a caminho, correndo na sua direção. Eu li seu livro, falou. Então vi um lampejo de algo humano, algo além daquela calma paciente, fanática e perigosa dele. Os behavioristas têm um conceito chamado microexpressões, emoções que saltam à superfície e revelam tudo numa centelha quase rápida demais para ser percebida. Por um brevíssimo instante, Jacó a encarou com hesitação e com uma palidez constrangida. Era assombroso quanta informação podia se dar entre duas pessoas com um único olhar, sem que nenhuma palavra fosse dita. No fim das contas, ele havia de fato traído com várias amigas do casal. Aquela expressão momentânea de vergonha valia o mesmo que uma confissão. Bem safado, hein? Disse ela. Fiquei sentindo uns calores que não tinham nada a ver com a escama do dragão. Eu te pedi para não ler, disse ele. Então me dá um tiro. Ele produziu um som áspero de latido. Ela levou alguns instantes para identificar aquilo como uma risada. Tornou a expirar, baixou as mãos e as sacudiu, como se estivessem molhadas e elas estivessem secando com o vento. Então tá. O mundo vai ter que pegar fogo sem a gente. Eu quero alguma coisa boa antes de ir. Ele a fitou com um olhar sem brilho, desesperançado. Por favor. Eu vou tentar, disse ela. Vou tentar fazer com que seja bom. Não sei se vai adiantar alguma coisa. Não estou mais afim. Acho que talvez eu só queira acabar logo com isso. Mas eu não estou pronta. E você quer que seja bom para mim, não quer? Além do mais, não vou embora sem ter transado uma última vez. E ela deu uma risada e tentou sorrir. A culpa é toda sua, Jacó Grayson. Deixar uma mulher entediada e carente sozinha com aquela pilha de safadeza sem vergonha. Ela deu um meneio de cabeça em direção ao manuscrito sobre a escrivaninha. Foi a vez de Jacó sorrir, embora o sorriso tenha parecido forçado. O sexo tem mais significado para você do que para mim. Sei que dizer isso é virar o estereótipo de cabeça para baixo. Você realmente vive dentro do seu corpo mais do que eu. Essa é uma das coisas que sempre me deram tesão em você. Mas agora, neste exato momento eu acho que vejo o ato sexual com uma certa carga de nojo. Ela se virou e foi até a caixa de som da Hello Kitty que estava na prateleira. Levará-a para lá dias antes, após ter encontrado pilhas novas no porão. O que você está fazendo? Perguntou Jacob. Pondo uma música. Eu não preciso de música. Prefiro só conversar. Eu preciso de música. E de uma bebida. Você também precisa de uma bebida. Por fim, alguma coisa conseguiu alcançá-lo. Ele falou, eu seria capaz de matar por uma bebida. Ele produziu de novo aquele som áspero de latido, o que pelo visto tinha substituído sua risada. Se a morte dela fosse tudo o que ele quisesse, já poderia ter lhe dado um tiro, só que não era. Parte dele queria mais. Um último beijo, uma última foda, um último trago, ou talvez algo mais profundo, perdão, redenção. Harper não estava inclinada a deixá-lo ter nada disso, mas não se importava de deixá-lo ter esperança. Era isso que a mantinha viva. Ligou o rádio FM.
A estação de rock clássico estava tocando um sucesso das antigas. Um Romeu apaixonado se preparava para iniciar a serenata. Você e eu, baby, que tal? E sem motivo algum Harper pensou em Hillary Clinton. Postou-se na frente da caixa de som e começou a mover o quadril de um lado para outro. Não tinha a menor dúvida de que Jacó no momento encarava o sexo com repulsa, mas ele não era o único a ter feito algumas cadeiras de psicologia na faculdade. Ela não se esquecera do que havia logo após o limiar da repulsa. Manteve-se de costas para ele por 10 segundos, talvez, fingindo ter sido levada pela música, então lançou um olhar por cima do ombro. Ele estava com os olhos cravados nela, fascinado. Você me machucou, disse ela. Me jogou no chão. Desculpa. Aquilo não se faz. Só na cama, disse ela. Ele estreitou os olhos, e ela soube que havia forçado demais a barra, que havia abusado da credulidade dele, pois ela nunca falava assim sobre sexo. Antes de ele conseguir dizer qualquer coisa, porém, falou, nossa garrafa. Como se tivesse acabado de lembrar. Quero tomar aquela garrafa de vinho que a gente trouxe da França. Lembra? Você disse que era o melhor que você já tinha tomado, e que a gente deveria guardar para uma ocasião importante. Ela o encarou com o que torceu para ser um olhar de ironia e arrematou. Esta ocasião de agora é importante o suficiente? Os vinhos estavam todos ali no escritório com eles, os brancos na adega que não os gelava mais, os tintos no armário. Toda vez que eles iam a algum lugar, traziam uma garrafa de vinho, do mesmo jeito que outras pessoas traziam ímãs de geladeira. Mas nos últimos anos não tinham ido a muitos lugares. Ela estendeu a mão para o bordô da lua de mel, e a palma estava tão úmida de suor que a garrafa quase escorregou e saiu voando pelo cômodo na direção dele. Ela o imaginou pulando de susto e dando um tiro na barriga dela só por reflexo, matando ela e o bebê com um só tiro, o que, pensando bem, estaria totalmente de acordo com o temperamento de Jacó. Ele era um cara parcimonioso por natureza. Muitas vezes tinha lhe dado uma bronca por colocar leite demais no seu cereal. Ela prendeu a garrafa entre o corpo e o braço direito e pegou 2 taças de vinho que estavam penduradas debaixo de uma das prateleiras. As fundas taças de cristal tilintaram melodiosamente ao se chocarem, pois suas mãos estavam tremendo. Ela pegou o saca-rolhas. Seu plano era sacar a rolha, depois pedir a ele para servir o vinho. Enquanto ele estivesse servindo, ela desenroscaria a rolha do saca-rolhas e o espetaria na cara dele. Ou então, se não tivesse estômago para isso, pelo menos tentaria empalar as costas da sua mão que segurava o revólver. Sentou-se na beirada da mesa de centro, de frente para ele e para o grande ovo. O revólver estava pousado em cima do joelho de Jacó com o cano apontado para ela, mas sem nenhuma intenção específica. Ela estava segurando o saca-rolhas com a mão direita, com a ponta retorcida a despontar por entre os dedos médio e anular. Ele estava muito longe. Ela precisaria se jogar em cima dele para enfiar o saca-rolhas na sua cara. Mas talvez ele ficasse mais perto quando fosse servir o vinho. Talvez. Então moveu o olhar na direção dos olhos dele e viu que ele a encarava com um ar de gélida especulação. Tinha o semblante pálido, quase inexpressivo. Está achando que se me embebedar e der para mim, eu vou mudar de ideia em relação ao que vai acontecer? Perguntou-lhe ele. Pensei que a ideia fosse justamente a gente se embebedar, transar e se divertir. Fazer as coisas do seu jeito. Não era isso que você queria? É. Mas eu ainda não sei direito o que você quer. Não sei se você algum dia quis isso. Talvez, de algum jeito fútil, tipo no filme da sua vida, você gostasse da ideia de dar uma de Romeu e Julieta e morrer lado a lado, mas nunca se comprometeu de fato com isso. Nunca pensou que fosse acontecer. Agora chegou a hora, e você vai fazer qualquer coisa para sair dessa. Inclusive se comportar feito uma puta. Ele se balançou para frente e para trás, então tornou a falar. Sei que é politicamente incorreto dizer isso, mas que se dane, a gente vai morrer mesmo. Eu nunca achei a inteligência feminina grande coisa. Nunca conheci nenhuma mulher que tivesse de fato algum rigor intelectual. Existe um motivo para coisas como o Facebook, o avião e todas as outras grandes invenções da nossa época terem sido obras de homens. É, falou ela. Para eles poderem transar. A gente vai tomar este vinho ou não? Ele tornou a produzir o som de latido. Você não vai nem negar? Negar que parte? A de que as mulheres são burras, ou a parte sobre como eu na verdade não quero me matar junto com você. A parte em que você acha que pode requebrar a bunda e me fazer esquecer o que eu vim fazer aqui. Porque eu vou fazer. No mínimo, tenho a obrigação moral de impedir você de sair por aí e infectar mais alguém do mesmo jeito que infectou a mim. Mas você disse que o mundo vai acabar, então que diferença faz? O que aconteceria se... Mas ela não conseguiu dizer mais nada. Algo horrível estava acontecendo. A rolha não queria sair da garrafa. Era uma rolha gorda, lacrada com cera, e ela estava com a garrafa debaixo do braço enquanto puxava o saca-rolha com a outra mão, mas a rolha não cedia sequer 1 milímetro, parecia fixa no lugar. Ele esticou a mão esquerda por cima da mesa, segurou a garrafa pelo gargalo e a puxou debaixo do braço dela. Com a mão direita, continuou segurando o revólver. Eu te falei que era para guardar essas garrafas num lugar seco, disse ele. Errolha incha. Eu te falei que era um erro deixar os tintos no armário. Eu te falei devia ser uma espécie de oposto kármico de eu te amo. Ele sempre havia achado bem mais fácil dizer eu te falei.
Isso teria sido motivo para ressentimento se ela não tivesse sentido todo o ar sair do seu peito. Porque agora Jacó tinha pegado o saca-rolha. Ela o deixará pegá-lo sem briga, sem resistência, a única arma de que dispunha. Ele apertou a garrafa entre as coxas, curvou-se e puxou. Seu pescoço ficou vermelho e os tendões saltaram. Os pedaços grossos de cera racharam, e a rolha começou a sair. Ela olhou para o revólver. Jacó continuava a segurá-lo com a mão livre, mas a arma se moveu um pouquinho, e passou a apontar mais na direção da estante de livros atrás dela. Pega a sua taça, disse ele. Está saindo. Ela pegou a taça e deslizou o corpo para frente, fazendo os joelhos baterem nos dele. O tempo começou a avançar em frações mínimas, cautelosas. A rolha se moveu mais 1 centímetro. E mais outro. Então saiu com um pequeno estalo perfeito. Ele expirou e pousou o saca-rolha junto ao joelho, onde ela não conseguia alcançar. Prova, disse ele, e serviu um pouquinho na taça que ela lhe estendia. Jacó havia lhe ensinado a beber vinho quando os dois estavam na França, e a instruíra sobre o tema com grande entusiasmo. Ela enfiou o nariz dentro da caverna da taça e inalou, preenchendo as narinas com vapores picantes tão fortes que foi possível se imaginar ficando bêbada só com aquilo. O cheiro era bom, mas apesar disso ela teve um movimento de recuo e armou uma careta. Ai, que droga! Será que tudo precisa dar errado? Ela ergueu os olhos. Estrago. Está puro vinagre. Tem outra garrafa. A gente tinha aquela do Napa. A que você disse que todos os colecionadores querem. O quê? Esse vinho não tem nem 10 anos. Não pode ser. Deixa eu ver. Ele se curvou mais para perto dela, ficando com metade do corpo para fora do ovo. Seus olhos se arregalaram um segundo antes de ela se mover. Ele foi rápido, quase rápido o suficiente para se esquivar, mas aquela pequena aproximação foi tudo de que ela precisou. Ela quebrou a taça na cara dele. O cristal se estilhaçou com um barulho bonito, de tonalidade agradável, e cacos rasgaram a pele em linhas vermelho vivo, lacerando a bochecha de Jacó, o osso do seu nariz e o supercílio. Parecia que seu rosto tinha sido arranhado por um filhote de tigre. Ele gritou, ergueu o revólver e a arma disparou. O barulho foi uma pancada ensurdecedora bem ao lado da cabeça de Harper. Uma prateleira de livros atrás dela explodiu, e o ar foi tomado por uma nevasca de páginas que saíram voando. Ela ficou em pé e se inclinou para a esquerda, em direção à porta que dava para o quarto de dormir. Bateu com um dos joelhos na quina da mesa de centro ao dar a volta, e registrou o impacto, mas não sentiu nenhuma dor. Um silêncio assombroso se adensou à sua volta, rompido apenas por um gemido agudo, o som de um diapasão. Uma folha de papel rasgada, parte de algum livro, flutuou em direção ao chão e ficou presa no seu peito, grudada ali. O coice do revólver derrubou o grande ovo para trás com Jacó ainda sentado dentro. A garrafa saiu voando quando ele caiu para trás, atravessou o escritório e a atingiu no ombro. Ela não parou, atravessou o escritório com 3 passos e chegou à porta do quarto. O batente explodiu à esquerda do seu ouvido e espalhou pelo ar pedaços brancos de madeira que penetraram seus cabelos e bateram no seu rosto. O barulho do disparo do revólver saiu tão abafado que foi como ouvir uma porta de carro bater na rua. Ela então saiu do escritório e entrou no quarto. Sem pensar, pegou a folha de papel presa ao seu peito, puxou-a, baixou os olhos e leu um punhado de palavras. Suas mãos eram como as de um formidável maestro a reger todas as sinfonias de labaredas e chamas para fazer chover os frangalhos e as ruínas de carvão da história. Ela jogou a folha de lado, para trás de si, de volta para dentro do escritório, em seguida bateu a porta. 15. A porta tinha um trinco com o qual ela nem se importou. Não adiantava. Era um trinco de pressão, e Jacó o arrombaria com um chute. Não dava para saber se a porta permaneceria fechada, já que metade do batente fora destruída pelo impacto da bala. Ela pegou a cadeira de madeira à esquerda da porta e a jogou, algo para pôr no caminho. Sua bolsa de lona estava ao pé da cama, cheia de roupas empilhadas debaixo de a mãe portátil. Pegou a bolsa pelas alças de couro e continuou em frente até chegar à janela que dava para o quintal dos fundos. Abriu o trinco e empurrou a janela para cima com um tranco. Atrás dela, a cadeira se espatifou com um ruído abafado de amassado. O morro atrás da casa descia num declive acentuado, uma ladeira comprida que levava até as árvores lá embaixo. Quando se olhava a casa de frente, o quarto parecia estar situado no primeiro piso. No entanto, ao dar a volta, dava para ver que na verdade o quarto ficava no segundo piso. Abaixo dele havia um subsolo totalmente ocupado, com pé direito integral. Da janela do quarto até o chão era uma queda de 4,5 metros para dentro da escuridão. Ao passar as pernas pelo peitoril, ela olhou para baixo e viu que estava vertendo sangue, que toda a parte da frente de sua camiseta branca sem mangas estava empapada. Não conseguia sentir onde fora atingida. Não podia parar para pensar nisso. Pulou, arrastando a bolsa consigo. A janela explodiu para fora atrás dela quando Jacó a acertou com um tiro. Harper caiu imaginando que fosse bater no chão e não bateu, e caiu um pouco mais. Sentiu o estômago se revirar dentro de si. Então veio o impacto, e seu pé direito se dobrou debaixo do corpo com um clarão de dor que a deixou sem ar. Pensou em pianos caindo nos filmes mudos e se espatifando no chão, teclas de marfim a se espalhar pela calçada como um punhado de dentes esparramados. Harper se desequilibrou, tombou para frente, bateu no chão e rolou, rolou, rolou. A bolsa escapuliu de sua mão. Seguiu rolando junto com ela, espalhando seu conteúdo pela noite.
A sensação era de que seu tornozelo direito tinha se estilhaçado, mas não podia ser, porque nesse caso Jacó a pegaria e mataria. Ela deu uma cambalhota e parou a 2/3 da ladeira íngreme, com o céu noturno cheio de fumaça a rodopiar lá em cima. Em uma das periferias de seu campo de visão, pôde distinguir sua casa alta e estreita se avultando acima dela. Na outra, pôde ver a orla da mata, as árvores só com metade das folhas, esqueletos trajando andrajos. Tudo o que teve vontade de fazer foi ficar deitada ali e esperar o mundo parar de se mexer. Só que não havia tempo para isso. Jacó iria levar no máximo 20 segundos para descer a escada até o porão e sair pela porta dos fundos. Ela empurrou o chão para se levantar. O solo se inclinou debaixo dela, precário, parecendo tão instável quanto um deck flutuante num lago turbulento. Ela se perguntou se parte daquela tontura seria por causa da hemorragia, olhou para a camiseta ensopada, para a grande mancha na frente e sentiu o cheiro de vinho. No fim das contas, Jacó não tinha acertado um tiro nela. Aquilo era o bordô da lua de mel. Ela estava vestida com o vinho. Toda a região vinícola da França agora estava reduzida a cinzas, ou seja, aquela mancha na sua camiseta provavelmente valia alguns milhares de dólares no mercado negro. Ela nunca tinha usado nada tão caro. Pôs a mão esquerda no chão para se firmar, e sentiu algumas camisetas e algo envolto num plástico que fazia barulho. O apito vai e vem. Só Deus sabia porque o havia posto na mala. Empurrou-se para cima e se levantou. Deixou a bolsa de lona, as roupas espalhadas e a mãe portátil, mas ficou com o apito. Deu seu primeiro passo em direção à mata, e sua perna direita quase se dobrou sob seu peso. Algo raspou, e ela teve um clarão de dor tão intenso que seus joelhos fraquejaram. Podia não ter levado um tiro, mas havia fraturado alguma coisa no tornozelo, disso não restava dúvida. Harper! Gritou Jacó do alto da ladeira atrás dela. Harper, para de correr, sua piranha! O osso fraturado em seu tornozelo tornou a raspar, e um clarão de dor ofuscante e branco se acendeu atrás de seus olhos. Ela correu às cegas por alguns instantes, e por um triz não caiu desmaiada. Nos filmes de ação, as pessoas pulavam de janelas o tempo todo e nada demais acontecia. Enquanto corria, pegou-se abrindo o invólucro de celofane do apito. Foi um ato inconsciente, automático, as mãos se movendo por moto próprio. No passo seguinte, apoiou o peso demais no pé direito, e seu tornozelo se dobrou e ela deu um grito débil. Não pôde evitar. Uma lança de dor lancinante a varou do tornozelo até a pelvis. Ela caiu sobre um dos joelhos, atrás de umas coníferas baixas. Levantou o apito e soprou enquanto puxava o êmbolo, produzindo um som esganiçado e carnavalesco, esdrúxulo ali na mata. Um som alto. Aquele primeiro tiro tinha feito alguma coisa com seus ouvidos, ferido os tímpanos e abafado sua audição, mas o apito vai e vem atravessou essa barreira, alto feito um fogo de artifício chiando ao subir pelo céu noturno. Harper, sua piranha. A minha cara. Olha o que você fez com a minha cara. Vociferava Jacob. Ele estava mais perto agora, quase na mata. Harper tornou a empurrar o chão e a se levantar. Cambaleou mais para dentro das árvores, com uma das mãos estendidas em frente ao corpo para proteger o rosto dos galhos. Toda vez que apoiava o peso no pé direito, era como se o seu tornozelo estivesse quebrando outra vez. Deliciosas folhas secas estalavam sob os seus calcanhares. Ela agora estava com medo, com mais medo do que jamais se lembrava de ter sentido na vida, e o barulho do seu medo era o fio de um apito vai e vem cortando a noite. Não sabia por que estava tocando o apito outra vez. O som atrairia Jacó direto para ela. Correndo numa linha irregular, ela saiu da rota. Não, nada disso. Para sair da rota, precisava ter uma rota, e não fazia a menor ideia de para onde estava indo. O apito caiu de sua mão e ela seguiu em frente sem olhar para trás. Pisou com o pé direito numa depressão suave, tornou a forçar o tornozelo, gritou baixinho e desabou sobre um dos joelhos. Estou chegando, Harper! Berrou Jacó, e ela distinguiu o barulho de latido da sua risada. Espera só para ver o que eu vou fazer com a sua cara. Harper estendeu a mão às cegas para a direita, na direção de um tronco de árvore que teimou em continuar fora de alcance. Estava correndo o risco de cair de lado. Caso isso acontecesse, não conseguiria se levantar. Estaria deitada, encolhida em posição fetal, respirando aos arquejos, quando Jacó a encontrasse e começasse a enchê-la de tiros. Folhas estalaram e alguém segurou sua mão. Ela abriu a boca para gritar, e o som entalou em sua garganta. Ela encarou o semblante estoico e inexpressivo do Capitão América. Vem, disse o super-herói com uma voz de menina, e puxou Harper até ela ficar em pé. As duas seguiram depressa pela borda da mata, de mãos dadas, a menina lhe mostrando o caminho. Seus pés mal pareciam tocar o chão, e Harper tornou a sentir o que sentirá na primeira vez em que elas haviam se encontrado, que aquilo não estava acontecendo, que era um sonho. A menina conduziu Harper até um carvalho que de certo já era velho quando Kennedy tinha sido assassinado. Tábuas pregadas no tronco subiam por entre os galhos, resquícios de uma casa na árvore há muito esquecida. Harper pensou nos meninos perdidos, pensou em Peter Pan. Para cima, sussurrou a menina. Veloz. Veloz não, rápido, disse o bombeiro ao emergir dos arbustos à direita de Harper. Tinha o rosto quase preto de tão imundo, estava usando seu grande capacete e seu casaco amarelo de bombeiro sujos de fuligem, e segurava o pé de cabra em uma das mãos. Olhe a linguagem, Ellie. Tente não distorcer minha língua com esses seus horríveis americanismos. E ele sorriu.
Ele está vindo, disse Ellie. Eu mando ele embora, falou o bombeiro. Jacó disse um palavrão em algum lugar ali perto. Harper podia escutá-lo atravessar com estardalhaço a vegetação. Ela subiu na árvore usando o joelho direito em vez do pé. Não foi fácil, e a menina subiu logo atrás, empurrando Harper com as duas mãos. Dá para subir mais depressa, sibilou Ellie. Eu detonei o tornozelo, disse Harper, estendendo a mão para um galho grosso mais acima e siçando para cima dele. Ela se deslocou para o lado, escorregando pelo galho de modo a abrir espaço para a menina. Estavam a cerca de 4 metros do chão, e Harper podia ver por entre as folhas do carvalho a pequena área aberta lá embaixo. O bombeiro não se afastou muito, deu só alguns passos na direção dos barulhos produzidos por Jacó. Então se posicionou atrás de um sumagre e aguardou. Uma brisa com um leve aroma de fogueira soprou e bagunçou os cabelos de Harper. Ela virou o rosto nessa direção, e percebeu que por entre as árvores podia ver sua casa. De dia, dali se devia ter uma boa visão do seu deck dos fundos e das janelas da cozinha. Jacó emergiu da vegetação e passou pelo bombeiro sem vê-lo. Seu rosto sangrava, o talho abaixo do olho esquerdo estava particularmente feio, e uma aba de pele se balançava pendurada por cima da bochecha. Ele estava com os cabelos cheios de folhas e tinha um arranhão novo no queixo. Carregava o revólver abaixado, junto ao corpo, com o cano apontado para o chão da floresta. Aí, disse o bombeiro. Por que você está correndo com um revólver na mão? Alguém pode se machucar. Espero que esteja com a trava de segurança presa. Jacó emitiu um som, um gritinho de surpresa que foi também como uma brusca inspiração, e se virou ao mesmo tempo em que erguia o revólver. O bombeiro baixou o pé de cabra, aquela barra comprida e enferrujada com ferramentas a reluzir nas duas pontas. A barra rasgou o ar com um silvo e acertou o cano do revólver, produzindo um clangor de metal. A arma se soltou da mão de Jacó, caiu no chão com um baque e disparou, e o clarão iluminou a mata. Não, pelo visto não, disse o bombeiro. Quem é você, caralho? Perguntou Jacob. Está com a Harper. O bombeiro inclinou a cabeça para o lado e pareceu refletir por um instante sobre a pergunta, com uma expressão intrigada nos olhos. Seu rosto então se iluminou, e ele abriu a boca e deu um sorriso generoso, cheio de dentes. Acho que estou, falou, e inclinou o corpo para trás como se estar com Harper fosse algo que houvesse acabado de perceber e achasse deleitável. Ocorreu então a ela que ele era maluco, tão maluco quanto Jacó. Harper. Igual a Harper Lee, imagino eu. Eu só a conhecia como enfermeira Grayson. Harper. Que nome maravilhoso. Ele limpou a garganta com um pigarro e arrematou. Acho que eu sou também o cara que está mandando você dar o fora daqui. Esta mata não lhe pertence. E a quem você acha que ela pertence? Porra. Perguntou Jacob. A mim, respondeu o bombeiro. Eu acho, porra, que esta porra pertence a mim, porra. Também sei dizer palavrão, amigo. Eu sou inglês. A gente fala palavrão sem medo. Aquele com B, a gente fala também. Boceta, 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 bobocecetata. Sem perder o sorriso, ele tornou a falar. Agora vai. Some daqui, seu escroto despecado. Jacó encarava o bombeiro com cautela, parecendo genuinamente não saber o que dizer nem o que fazer. Então se virou e se abaixou para pegar a arma. O bombeiro brandiu o pé de cabra como se fosse um taco de polo, bateu no revólver e o derrubou no meio das samambaias. Jacó não hesitou, mas se virou e partiu para cima do inglês magro e seco. O bombeiro ergueu o pé de cabra e o ergueu entre os dois, mas então Jacó pôs as mãos na barra e eles começaram a disputá-la, e Jacó era o mais forte. Mais forte, e tinha um equilíbrio melhor. Aquela noção de equilíbrio que o tornava capaz de andar na corda bamba e se encarapitar confortavelmente num monociclo. Ele firmou os pés e girou a cintura, fazendo o bombeiro sair inteiramente do chão, levantando-o a 15 centímetros de altura e arremessando contra o tronco do mesmo carvalho em que Harper estava sentada. Ela sentiu a força do impacto balançar o galho da árvore debaixo de si, sentiu a árvore inteira estremecer. Jacó puxou a barra alguns centímetros para trás e tornou a arremessar o bombeiro contra a árvore. O bombeiro grunhiu e todo o ar saiu de seu peito, um assobio expelido pelas duas narinas. Seu filho da puta, dizia Jacó, quase como quem entoa um cântico. Eu vou te matar, seu filho da puta, vou te matar e vou matar ela também. E, a voz dele morreu antes de terminar a frase. Ele não tinha mais ninguém para matar. Ele tornou a arremeter o bombeiro contra a árvore, e o capacete do bombeiro rachou no tronco emitindo um barulho alto. Harper se encolheu e reprimiu um grito. Ellie, porém, tinha posto uma das mãos no seu joelho e apertou. Fica olhando, sussurrou ela. Havia abaixado a máscara no pescoço, e Harper viu uma menina linda. Olhos cor de chocolate que brilhavam de bom humor, sardas de criança travessa, e traços delicados que pareciam ainda mais talhados e definidos pelo fato de a sua cabeça estar totalmente raspada, realçando assim as curvas das têmporas e os ossos bem feitos. Olha para a mão dele. E Harper viu que a mão nua do bombeiro fervia com uma fumaça cinza. A mão esquerda havia soltado o pé de cabra e caído junto ao corpo. Harper teve um lampejo de lembrança. O bombeiro se engalfinhando com Albert no corredor do pronto-socorro e tentando arrancar a luva com os dentes. Jacó tornou a puxar o pé de cabra, com a intenção de arremeter o bombeiro contra o tronco mais uma vez. Mas nessa hora o bombeiro estendeu a mão por cima da barra metálica e pôs a mão na garganta de Jacó, e a palma de sua mão cuspiu fogo. A chama era azul feito a de um maçarico.
A mão do bombeiro estava usando uma luva de fogo radiante. A chama rugiu feito uma rajada de vento, e Jacó deu um grito, soltou o pé de cabra e se afastou. Tornou a gritar, levando as mãos à garganta enegrecida. Seus pés se enroscaram e ele caiu em cheio com a bunda no chão. Então tornou a se levantar num pulo e saiu correndo, projetando-se às cegas por entre os galhos e arbustos. O bombeiro o observou partir com sua mão esquerda, que era uma tocha. Então abriu o casaco de bombeiro amarelo imundo, pôs a mão em chamas debaixo dele e fechou, prendendo a mão entre o casaco e a camisa. Abriu o casaco, fechou e tornou a abrir enquanto batia com calma na mão, mas parecia uma criança tentando usar as axilas para produzir um som de pum. Na terceira vez em que abriu o casaco, a chama havia se apagado, e a mão soltava uma fumaça preta suja. Ele agitou a mão no ar para dissipar a fumaça. Ao longe, Harper pôde ouvir galhos se partindo e o farfalhar da vegetação baixa, o som de Jacó fugindo. Em mais alguns instantes, a mata ficou silenciosa, exceto pelo canto desconhecido dos insetos noturnos. O bombeiro levantou a mão esquerda, inspirou profundamente e soprou para longe o resto da fumaça. A palma de sua mão era toda desenhada com a escama do dragão. As finas e delicadas linhas pretas estavam agora cobertas de cinza, e a superfície era branca como a neve, com algumas centelhas emitindo um brilho tênue aninhadas aqui e ali. O resto da pele que cobria seu corpo estava normal, limpa, saudável, rosada e livre de queimaduras. Impossível. Adoro quando ele faz isso, mas o melhor truque dele é quando ele faz uma fênix, falou Ellie. É melhor do que fogos de artifício. Verdade, disse o bombeiro, virando a cabeça e abrindo para elas um sorriso travesso. Eu deixo o 5 de novembro e o 4 de julho no chinelo. Quem precisa de foguetes quando tem a mim?